Fala pessoal, nós estamos aqui novamente com um tema super importante. Hoje nós vamos falar, sabe de quê? Sobre saneamento básico. Você sabe qual a importância do saneamento básico? Não? Hoje nós vamos então definir aqui essa importância do saneamento básico para você responder qualquer questão de ciências humanas, inclusive ali o seu tema de redação pode vir muito vinculado a esse assunto. Então, eu sou o professor Rocha e nós estamos aqui em mais um aulão, quase que não sai, hein? Então, em mais um aulão sobre saneamento básico, para tentar te ajudar a escrever aquele textão 950 mais, para sua redação do Enem e para sua redação de qualquer vestibular que você for fazer por aí. Então, pessoal, saneamento básico. O que é o saneamento básico? Podemos definir que saneamento básico seria é, um conjunto de fatores ou de coisas que levam, como por exemplo, essenciais à saúde da sociedade, né? Então, quando nós falamos de saneamento básico, não envolve só água ou esgoto, como nos leva de forma rápida a pensar, né? E saneamento básico está ligado a resíduos sólidos, está ligado à drenagem urbana, você está vendo aí em períodos chuvosos, como as cidades, sobretudo as grandes cidades brasileiras, estão se comportando, né? E muita gente pensa que isso é por causa da natureza, pelo excesso de chuva, e não é. Nós já falamos isso aqui, a própria geografia, a própria ciência já admite que a situação do planeta hoje, sobretudo em alguns centros urbanos, os principais centros urbanos, como inundações, enchentes, né? Nós temos aí a questão de saneamento básico, envolve isso aí, né? A água encanada, o esgoto sanitário, a água tratada. Então, quando nós falamos em saneamento básico, logo a gente imagina o abastecimento de água e de esgoto sanitário. Entretanto, isto vai além disso, coleta de lixo, coleta seletiva de lixo, questão de prevenção de doenças, como por exemplo aí a dengue que está explodindo no Brasil, né? Nós estamos quase numa pandemia de dengue aqui no Brasil. Então, tudo isso aí envolve a questão do saneamento básico. Se você tomar por base essa ideia, a primeira coisa que tem que refletir é como está a cidade aí que você mora, sobretudo nós aqui, a maioria de Goiânia, né? Como está Goiânia em relação ao saneamento básico? Coleta de lixo, esgoto, água tratada, a questão de inundação, né? Então, preste atenção que você vai conseguir fazer esse textão aí de forma bem fácil, bem tranquilo. Então, este saneamento básico refere-se a vários fatores, né? Então, como ele refere-se a vários fatores, a definição de saneamento básico é a seguinte: sanear, né? Então, como é definido o saneamento básico? A palavra sanear é uma palavra que vem do latim e significa tornar saudável, higienizar. Então, só pela etimologia da palavra dá para você ter a noção do que é saneamento básico. Tornar saudável, higienizar, limpar. Nós temos uma lei, então é a Lei 11.445 de 2007, que pode definir, ela define saneamento básico como sendo um conjunto de serviços, infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana, mananciar, manejo de resíduos sólidos e drenagem
de águas. Então, a gente vê pelas figuras do lado um conjunto aí do que é saneamento básico. Então, é basicamente isso aí. Só pela definição você já tem uma noção da importância desse saneamento básico, né? A importância de água potável, a importância do esgoto sanitário, a importância da limpeza urbana, sobretudo para a qualidade de vida das pessoas. Então, além disso tudo, dessa qualidade de vida, ele garante também uma coisa que é muito essencial no nosso dia a dia, que é a manutenção do meio ambiente, a preservação do meio ambiente saudável. E essa questão do meio ambiente saudável é, no mundo moderno, uma preocupação muito grande, né? Com relação à qualidade de vida. E além disso, também reflete diretamente na questão da saúde pública, né? Da saúde da população, do trabalhador, dos seus filhos, do cotidiano, da qualidade de vida em geral. Então, essa questão do saneamento básico é um tema muito amplo que você pode desenvolver um texto de forma bem tranquila e não vai faltar argumentos para você fazer aquele textão sobre esse assunto, porque ele é essencial, sobretudo para a vida em sociedade. Então, aí nós temos a imagem muito comum e corriqueira em qualquer cidade, em qualquer centro urbano do Brasil, né? Mesmo centro urbano de maior escalão quanto de menores escalões aí, a gente vê a questão do saneamento básico, sobretudo em pequenas cidades do Brasil, que também a maioria delas não tem acesso a esse tipo de serviço, né? A questão dos lixões, nós já falamos em outras oportunidades com vocês, que ainda não foi estabelecido pelo Brasil, a gente deu um prazo, a Constituição deu um prazo para acabar com os lixões, que eram até este ano e foi prorrogado, né? Então, o saneamento básico ele é muito importante para a sociedade, porque o acesso de água potável e o esgoto sanitário, ele representa o acesso à água potável e esgoto sanitário. Ele também é parte da erradicação da pobreza e da fome, né? O saneamento básico é parte dessa erradicação da pobreza e da fome. É, o saneamento básico, ele pode reduzir ou erradicar a mortalidade infantil, né? E ele promove a sustentabilidade ambiental. E apesar de ser tão importante dessa maneira, nós temos cerca de 2,3 bilhões de pessoas no mundo, né? No mundo de 8 bilhões, eu tenho quase um quarto da população do mundo que não tem sequer o acesso ao saneamento básico. E se a gente for olhar essa situação para os países periféricos, esse número piora muito mais ainda. Né? Então, o percentual de pessoas que ainda não têm acesso a esse tipo de espaço, ao saneamento básico, que deveria ser essencial para a formação de uma sociedade, ainda é muito grande. Então, o saneamento básico ele passa por uma importância econômica. Ele precisa de uma adequada infraestrutura para ter uma atividade industrial, para ter um setor de serviços, né? Porque ninguém quer um ambiente poluído. E nós já falamos em outras aulas sobre a questão da poluição, da água virtual, muito utilizada pela agropecuária, pela indústria, né? A preservação dos serviços nessas regiões,
com obras que possam oferecer serviços cada vez de maior qualidade, e o potencial de geração de empregos, né, para uma região. Então, o saneamento básico ele passa pela importância econômica, inclusive pela valorização dos imóveis, já que numa sociedade capitalista como a nossa, imóvel é visto como fonte de lucro, né? Então, o saneamento básico está diretamente ligado à questão de emprego e de renda, né? Porque ele envolve cerca de 10 setores das atividades industriais, e cerca de 1 bilhão de investimento no saneamento, de saneamento sobre o valor bruto da população, da economia, gera um efeito total de 3,1 bilhões. Então, gente, investir em saneamento básico também é economia, pois o investimento em saneamento, a cada 1 bilhão que se investe em saneamento básico, o lucro é de 3 bilhões, é de 3 por 1. E por que a gente não vê isso dessa forma aqui no Brasil? Né? Por quê? As dificuldades de ter acesso à água tratada e esgoto no Brasil. Por que os políticos e as sociedades não exigem desses políticos um comprometimento com o meio ambiente ou com a questão ambiental? Né? Então, nós temos saneamento básico aí como um gerador de emprego e de renda. Nós temos o saneamento básico como um avanço e capacitador da questão do setor de turismo. Né? Nós vamos ter aí um setor de turismo bem avançado, porque o turismo avança, que você quer fazer turista como? Turismo como? Conhecendo lixão, conhecendo regiões sujas ou conhecendo o meio ambiente saudável, conhecendo um ambiente histórico, um ambiente cultural, um ambiente urbano, né, saudável. Então, gera questão de lucro na questão de turismo também, né? Aumentando o PIB, aumentando a oferta de emprego. Como eu disse agora há pouco, o saneamento básico também é responsável pela valorização dos imóveis, né? Um, uma área residencial, área industrial, com o saneamento básico, ela tem um valor com rede de água tratada, esgoto, coleta de lixo seletivo, urbanização, arborizada, tudo tem um valor diferente de uma área que não tem, né? Inclusive, isso é analisado pelo capitalismo, né, na hora da valorização dos bens móveis e, inclusive, os imóveis que possam estar nessa região. Por isso, a gente tem também a importância do saneamento básico ligada à, à economia. E você pode falar também, né, gente, sobre o saneamento básico relacionado a questão de direitos humanos. Viver num ambiente saudável é requisito básico da Carta Universal dos Direitos Humanos. Né? Então, nós temos aí os direitos humanos, que fala do reconhecimento da Assembleia Geral da ONU. Em 2013, a ONU reconheceu saneamento básico como um direito humano, que é o acesso da água e o saneamento é necessário para a realização de alguns direitos humanos, incluindo o direito à moradia adequada. Nós já temos vídeos nesse canal sobre a questão da moradia no Brasil, a política de habitação, e nós já falamos sobre isso, sobre saneamento básico dentro dessa questão, né? E, além disso tudo, como nós já falamos também, só reforçando aqui, o saneamento básico, ele traz benefícios econômicos na saúde, né? A redução de custos com internações, os gastos com medicamentos, a redução de dias
de trabalhadores ausentes do mercado, né? Então, tudo isso aí é questão da importância do saneamento básico. Você imagina se a gente já tivesse, como algumas décadas passadas, o Brasil já teve no século passado, a erradicação da dengue. Imagine aí o quão diminuiria o número de trabalhadores faltando ao trabalho, o quão diminuiria o custo com internações, o custo com remédios, né? Então, isso falando só da dengue também, que é questão de saúde pública e questão de saneamento básico. Né? Então, dá para a gente perceber a importância desse assunto que quase nunca é, é levantado. E a questão do Brasil, gente, nós falamos de mundo, e do Brasil, cerca de 35 milhões de brasileiros, lembrando que nós temos 205 milhões, a gente acompanha então quase a média mundial, 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada, né? Então, 35 milhões de brasileiros ainda consomem água sem tratamento. 61% do esgoto doméstico no Brasil não é tratado. Isso em grandes centros urbanos e em pequenos municípios do Brasil nós temos também essa característica. 61% do esgoto doméstico do Brasil não é tratado. Cerca de 15,6 bilhões de litros de esgoto doméstico, né, que seria o equivalente a 6.000 piscinas olímpicas, são lançados por dia sem tratamento nos rios do Brasil, nos cursos d'água do Brasil. Você imagine a situação que está. E isso aliado a um outro problema que nós já temos aula aqui no nosso canal também, sobre a escassez hídrica, que a gente vem falando muito, sobretudo nesse mundo de catástrofes ambientais, né? Então, nós temos aí esta situação do Brasil, então não é muito preocupante, né? 52% da população, mais da metade da população brasileira, não possui coleta de lixo e esgoto. E aí, nas suas cidades, como é que tá? E a questão do lixo? É visível isso em todos os centros urbanos. E qual o destino que se dá para esse lixo? Pegaram aí na sua porta? Não pegaram? Reciclaram ou não? Você se preocupa com o destino que está se dando a esse lixo? Né? Somente 46% dos esgotos, mesmo o esgoto que é colhido, mesmo o seu bairro que tem saneamento básico, somente 46% é tratado antes de ser jogado nos cursos d'água, né? Então, é uma situação muito preocupante. Então, nesses dados nacionais aí, a gente vai ter que o acesso da água potável é de só de 82,5% da população. Água potável, consome água potável. O resto é água que não tem essa qualidade para poder ser consumida e é consumida. O atendimento da população com coleta de esgoto é 48%, cerca de 3 milhões de pessoas estão sem, sem serviços de coleta residual, né? Inclusive muitos bairros, geralmente bairros de periferia, bairros de aquele espaço de população trabalhadora, né? E o Brasil é o quinto maior gerador de resíduos sólidos do mundo, ou seja, o quinto maior gerador de lixo do mundo, né? E, então, a gente tem esses dados preocupantes que dá para você colocar num texto, para você pensar, para você organizar aí
uma linha de pensamento e para você também ajudar nesse tratamento da sociedade. Então, pessoal, os serviços de saneamento básico, ele oferece, quando a gente fala em saneamento básico, é distribuição de água potável, água tratada, água com prevenção de doenças. Então, neste saneamento, nesse serviço de saneamento básico, né, a gente tem a distribuição de água potável como essencial. O acesso a essa água é feito por meio de tratamento, de distribuição de produtos ou colocada diretamente na água que chega até a casa das pessoas, né? Isso é um grande, cerca de 60% de todas as doenças da sociedade, ela vem pela água. Então, por isso que saneamento básico é importantíssimo na qualidade de vida da população. Saneamento básico também passa por coleta de lixo e esgoto, né? E essa coleta de lixo e esgoto também é tratamento de saúde, né? Se não existir uma coleta eficiente de lixo e esgoto, não haverá sistema de saúde tão eficiente quanto para poder cuidar da população, né? Se não tiver o gari colhendo os resíduos de lixo e esgoto, não haverá médicos suficientes, já não existem mesmo médicos suficientes para cuidar da população, né? Uma situação que está se agravando todos os dias, né? Outra questão que a gente tem que entender, por exemplo, é a drenagem urbana. A gente vai ter Olimpíadas agora em Paris, né? E você vai observar que Paris é uma cidade toda desenvolvida com drenagem urbana, mas mesmo assim estamos aí com grandes polêmicas da qualidade dos rios onde estão sendo elaboradas as provas, né? Inclusive esta semana dessa aula aqui, a prefeita de Paris deu até um mergulho no Sena para provar que ele não está poluído, apesar da gente de muita desconfiança sobre isso, né, de estudos científicos sobre isso. Então, a drenagem urbana, também faz parte do saneamento básico. Criação de condições de obras ambientais para que evitem enchentes, para que evitem inundações, que são tão comuns com poucos minutos de chuva em cidades mal planejadas no Brasil. A gente está vendo isso aí, né? Então, isso pode evitar a ocorrência de alagamentos, de inundações, e coisas que prejudicam as cidades, né, pessoal? Então, é, 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 saneamento básico também passa por um intenso planejamento urbano. E muitas vezes políticos não dão muita importância para saneamento básico, porque políticos vivem de demonstrar suas obras. E saneamento básico, como você está vendo aí, está debaixo da terra, está enterrado, né? Então o político prefere fazer um asfalto, fazer um ginásio de esporte, fazer isso e aquilo, e acabam deixando o serviço de saneamento básico de fora. Né? Então a gente tem que mudar a nossa mentalidade. Mudando nossa mentalidade, a gente muda a mentalidade dos políticos que nós escolhemos, né? E então o serviço de drenagem é essencial também como saneamento básico, né? A coleta de lixo, resíduos, esgotos, a coleta de lixo, de resíduos sólidos, isso passa por uma intensa educação da população também. Você está vendo aí na sua escola, tem essa coleta seletiva que você está vendo na imagem aí? Pelo menos na escola deveria ter, né, gente? Na sua escola tem, no seu ambiente de trabalho tem, na sua casa tem. E mesmo que tenha, como é a coleta disso aí? Passa constantemente o caminhão de lixo
que pega o lixo já separado, porque não adianta você separar dessa maneira que está na foto aí, se vem um caminhão e joga tudo no mesmo espaço, né? Joga tudo no mesmo lugar. Então, cada tipo de lixo deveria ser tratado, acumulado de forma diferente, né? É o que nós chamamos aí de coleta seletiva de lixo. E isso passa pelo saneamento básico, né? E o saneamento básico, ele ele é muito ligado à questão da saúde, né? E durante a pandemia do coronavírus, recentemente, todo mundo se lembra daquele ano 2020, 2021, aquele fatídico ano, né? A pandemia do coronavírus reforçou a necessidade de investimento em saneamento básico. Nós vimos como foi a dificuldade que foi, né? As pessoas confinadas sem saneamento básico, adquirindo outros tipos de doenças, sendo ainda obrigada a ir a hospitais cheios do vírus de, de corona, ou muitas vezes tentando se curar em casa sem acesso a médicos. Então, foi uma coisa de louco, período que a gente deveria esquecer, mas não podemos esquecer na história, né? Porque esses períodos vão ficar marcados para sempre na memória das pessoas e no processo histórico. E a universalização, seu texto pode passar por universalização dos serviços de saneamento básico, abastecimento de água, esgoto sanitário, manejo de resíduos, né? Isso aí tem sido alvo de debates no mundo inteiro. Debates que interessam os mais diferentes setores, desde o setor econômico quanto o setor ambiental, social e até setor cultural, né? A gente passa por todas essas fases. Por isso que é um tema muito forte também para redações do Enem, para redações de universidades aí, de cursos de medicina, né? Você que está tentando fazer medicina e está tentando ser aprovado para curso de medicina, isso aí é muito importante estar antenado com essa questão do saneamento básico, porque a falta de saneamento básico, você está vendo, é uma imagem comum em qualquer região do Brasil, você encontra isso aí, né? Esses garotos brincando numa região aí de total poluição. A falta de saneamento básico, aliada a fatores socioeconômicos e culturais, é determinante para o surgimento de infecções, para o surgimento de parasitas. E as crianças são um grupo mais vulnerável a isso, né? Que apresenta a maior facilidade de, de, de adquirirem doenças infecto-contagiosas, né? Então, parasitas, insetos, doenças, né? Então, a falta de saneamento básico está completamente ligada a esse fator. E o que a gente pode esperar para o futuro? O que você pode colocar no futuro? Nós já temos o Plano Nacional de Saneamento Básico. Então, a primeira coisa é fazer com que a sociedade cumpra esse plano, que os políticos escolhidos pela sociedade, que as organizações sociais, que os grupos sociais passem por esse saneamento básico. Então não precisa você citar que a gente tem que criar alguma coisa, já existe alguma coisa criada, que é o Plano Nacional de Saneamento Básico, né? Ele determinou metas para a gente cumprir até 2033, como a universalização de saneamento básico no Brasil. Para daqui a 9 anos, metas a serem atingidas é que daqui a 9 anos todo brasileiro tem acesso a saneamento básico. Mas agora você pode questionar o que a gente está fazendo para que essa meta seja cumprida. Então, esse é o plano
Nacional de Saneamento Básico. Ele foi feito através da Lei 11.445 e ele não é novo, ele é de 2007, né? E ele cria diretrizes nacionais de saneamento básico. Então não precisamos criar mais lei a respeito, já tem isso aí, né? Através do decreto 8.141 de 2013, né? E isso prevê que tem que ser revisto de cada 4 em 4 anos, ou seja, período de mandatos, tanto municipais quanto mandatos estaduais ou federais, né, pessoal? Então, nós temos aí o Plano Nacional de Saneamento Básico, né? Então, e nesse plano aí o governo incentiva a sociedade civil e, e a iniciativa privada a participar junto com ele, porque isso aí não é só responsabilidade de governo, né? Tem outras responsabilidades aliadas ao assunto. Então, pessoal, é, esse plano nacional ele tem uma meta de universalizar o abastecimento de água aos domicílios do Brasil até urbanos até 2023, né? Ele foi criado, lembro que eu falei em 2007 e até 2023 nós já vimos que quase 50%, 40 e tantos por cento da população brasileira ainda não tem essa água. Então está muito atrasado, né? E ele foi e quando ele fala de tratamento de esgoto, é, é, dos, é, é, e a questão do lixo é para 2033. A primeira data dele já está completamente esgotada. E saneamento básico fala também de saneamento ambiental, que é a questão do meio ambiente, né? A OMS, na conferência de 96 no Canadá, em Ottawa, no Japão, perdão, uma das mais importantes determinantes de saúde são as condições ambientais. O estado completo de bem-estar, saúde é o estado completo de bem-estar social. O saneamento é um instrumento que proporciona esse estado de bem-estar social. E a lei 6.938, né? Ela diz que meio ambiente é um conjunto de condições, leis, influências que vão trazer uma grande qualidade de vida. Viu, pessoal? Então, neste contexto aí, a gente vai encerrando a nossa aula, perguntando o que você achou aí do assunto. Escreva aí nos comentários e vamos fazer texto, pessoal. Vamos fazer texto, independentemente da sua situação da semana, sua situação do momento, está de férias, está trabalhando muito, está correndo atrás. Fazer texto, o treinamento te leva à perfeição. Beleza, pessoal? Muito obrigado por vocês assistirem essa aula até agora e vamos fazer a redação e tratem de nos perguntar. Qualquer dúvida pode nos procurar nos nossos canais que você tem aí. Beleza?